Deixa eu ver aqui se está gravando. Bom, então, boa noite. Estamos iniciando a segunda aula com o nosso tema projeção astral, desdobramento, projeção da consciência. Nós temos vários nomes para, né, esse fenômeno, né, que ocorre com todo mundo. E eu demorei um pouco para gravar a segunda aula por questão de tempo mesmo. Mas tinha bastante gente me deixando quase louca. Não, e a segunda aula quando que sai? E a segunda aula quando que sai? Mas eu não conseguia sentar e organizar as ideias. Até eu falei assim, olha, vai ser 3 aulas que eu vou fazer sobre o tema. Aí eu comecei a montar a segunda e pode ser que eu precise de 4, porque essa aula hoje eu vou acabar deixando ela exclusiva só nesse tema. E pode ser que eu precise de 4, mas eu preciso de tempo para organizar, e o pessoal mandando mensagem: "Não, eu tô esperando a segunda, faz logo a segunda aula". Hoje parece que tá dando certo, eu vou conseguir. Então, assim, me perguntaram, primeiro, eu não lembro se eu me expliquei na primeira aula, por que projeção da consciência? Porque tem vários nomes, inclusive na aula anterior eu expliquei que várias vertentes têm uma nomenclatura um pouco diferente. Então tem projeção astral, projeção do corpo astral, tem emancipação da alma, desdobramento, vários nomes. E eu fui citando as diversas correntes. Mas por que que eu achei, para mim, projeção da consciência seria o nome mais correto? Até acho que no livro o Wagner Borges também usa muito essa essa nomenclatura, né? Ele usa várias, mas ele também fala. Por quê? Porque eu já participei, eu já pude presenciar a projeções em que eu saí com o corpo astral, como é a mais comum. Eu já tive projeções com o duplo etérico, eu já tive projeções com o corpo mental, e aí eu consigo ver as diferenças de cada uma, então se eu usar só a projeção astral, dá a impressão que vai ficar faltando alguma coisa, por eu já ter tido experiências com corpos diferentes. Agora a projeção da consciência não tem como não ser, porque sempre a tua consciência vai estar lá, porque você está participando daquele processo. Então, independente de qual corpo eu estiver no momento, seja com, né, o próximo, né, mais materializado, que seria o duplo etérico e o corpo astral, a minha consciência está lá. Até a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, para mim, a nomenclatura, a projeção da consciência é uma preferência pessoal. Não que faça alguma diferença e tenha uma que seja melhor ou não, mas é uma preferência pessoal, porque independente das experiências que eu tive, que foram bem diferentes, em todas elas era a minha consciência, independente de qual dos corpos eu utilizei naquele momento. Próxima aula eu vou explicar as diferenças, né, dessas projeções, explicar um pouquinho como que foi. Vou pegar a literatura, né, os livros que a gente tem sobre o assunto e vou contar os meus relatos, que para mim foram muito enriquecedores. Eu não sabia muito a diferença entre cada um dos fenômenos, até que eu tive sequencialmente um por um. Foi bem específico, era como parece que eu estava em treinamento, porque eu tive na sequência um por um, e assim, como não é comum que aconteça, variadas formas, geralmente o projetor tem mais facilidade para um único tipo, eu entendo que foi um treinamento, um ensino mesmo, para que eu conseguisse explicar quando chegasse nesse tema. Então, me possibilitaram, enriqueceram o meu quadro de experiências para que eu tivesse a segurança na hora de na hora de explicar para vocês. Então eu vou abrir aqui o slide da nossa aula de hoje. Então, na nossa segunda aula, qual é o tema que eu vou pegar? Vocês lembram que eu falei que nós teríamos então, eu estava usando primeiramente o livro do Wagner Borges, né? A projeção da consciência, desdobramento astral, aqui, que também é um livro que eu estou estudando bastante, do Robson Pinheiro.
Eles são os principais, mas não quer dizer que eu me baseio só neles. Então eu baseio também, às vezes, em videoaulas e vou tentando relacionar com as experiências que eu tive, porque aí enriquece muito mais o conhecimento. A experiência que eu tive não é a mesma que um de vocês que está tentando ter essa experiência em casa ou já tiveram, né, essa experiência em casa, não vai ser exatamente a mesma, porque cada um de nós tem corpos, né, preparados de forma diferente para o fenômeno. E quando a gente está estudando, começam a acontecer esses fenômenos, basta que você comece a estudar o assunto, isso é certo, que você comece a pensar no assunto, as experiências, ainda que muito sutis, ainda que pequenas, que rápidas, elas começam a acontecer pelo simples fato de você estar trabalhando a sua mente para o assunto. Quando você entende que não existe só sonhos, que a maioria das vezes você está em algum lugar e, apesar de que o seu cérebro ainda misture esses conteúdos, misture as lembranças com situações do cotidiano, quando você começa a exercitar sua mente para que possa acontecer essas coisas, você vai prestando atenção nas diferenças e você acorda com a certeza, não, agora essa sensação foi diferente. Até porque, né, eu espero que todos que estão estudando comigo, que ficam mandando pergunta, que estão sempre interessados no assunto, eu desejo que todos tenham aquela experiência única que é a da saída mesmo. É o momento em que você levanta da cama ou você acorda já ao lado da cama, mas você consegue visualizar perfeitamente o seu corpo dormindo. Eu desejo que todos vocês tenham essa experiência, porque essa é a prova, assim, é, inegável, impossível, assim, de você não aceitar que aquilo está acontecendo. Porque muitas vezes nós saímos do corpo e passamos por diversas situações. E ao voltar, mistura muita coisa. E aí você dorme, você cochila de novo, sonha com algumas coisas, e aí aquela lembrança vai se perdendo e entra nesse rol de lembranças, memórias, sonhos, e fica muito difícil ter a certeza. Por mais que lá, durante aquele momento, você está lúcido e tenha certeza, no momento que você volta, dorme mais um pouco, sonha, e seu cérebro coloca tudo aquilo junto, é mais complicado. Mas a partir do momento em que você tem ali a saída, então meu corpo está aqui, eu estou em pé, eu estou vendo, eu saio da minha casa, seja pela janela, seja pelo telhado, esse é o fator determinante. É um É uma linha que quando você transpõe ela, você nunca mais vai duvidar. Então eu desejo seriamente que todos exercitem a sua mente para esse fenômeno, para que vocês consigam realmente ter esse momento da saída mesmo, que aí é impossível você duvidar, né? Na maioria das vezes, eu começo a ter consciência já em outros lugares. E é muito fácil, como são lugares que não são do meu cotidiano, não são comuns, são pessoas que agora eu não conheço, se eu vo a hora que eu volto e durmo, é muito difícil eu ter certeza e narrar absolutamente. Também é um assunto que a gente vai falar, a rememoração, né. Mas a saída, os dias em que eu vejo a saída aqui, fica aquele registro diferente para mim, fica mais nítido. Não quer dizer que vai invalidar todo o resto, mas é que todo mundo precisa dessa primeira prova, a maioria de nós precisa dessa prova cabal, assim, que para dizer que não, aquilo realmente aconteceu, eu tenho certeza, eu vi o meu corpo, eu cheguei perto dele, eu vi ele ali dormindo e eu estava aqui, eu não estava nele. Eu não era o corpo, eu estou aqui. Aí vem a questão da consciência, né? Eu sou a consciência que está habitando, que está utilizando esse corpo, mas eu não sou o corpo. Ele passa a ser um instrumento que a minha consciência usa da mesma forma como eu posso usar uma roupa, né? Eu uso um veículo para me locomover, o nosso corpo é um veículo também, que nós usamos para poder nos locomover e atuarmos na matéria. Se estamos na matéria, precisamos de um veículo material para poder estar aqui, não é? É, eu peço desculpa se a minha voz estiver um pouco ruim, porque
Hoje eu tinha me preparado para fazer a aula e amanheci com um pouco de resfriado, assim. Então é o nariz ardendo, a garganta doendo, talvez a minha voz esteja um pouco alterada. Já não é bonita, né? Já é péssima. Eu falo, eu já peço desculpa para quem eu mando o áudio, porque quando eu escuto, eu falo, meu Deus. Mas não tem o que fazer, né? Não tem como eu esperar ter uma outra voz para poder gravar a aula. Enfim, a aula de hoje, eu peguei um texto que eu tinha comentado também com vocês antes sobre um estudo que Allan Kardec fez. Mas não foi um estudo comum, né? Eu sou muito admiradora do trabalho de Kardec pelo espírito de investigação que ele tem, pela metodologia científica que ele usa para poder validar os estudos que ele faz, para poder validar todo o trabalho dele, é inquestionável pela qualidade de pesquisa, de observação, de comprovação, e ele, quando tinha questões duvidosas, ele repetia várias vezes a pergunta, ele colocava a mesma pergunta sobre diversas óticas diferentes e para grupos espíritas diferentes, para que juntassem aquele conteúdo e realmente comprovassem que aquilo era verdadeiro. No caso da projeção da consciência, que eles falam de emancipação da alma, né? Na revista Espírita, deixa eu trocar o slide aqui, em 1860, tá demorando para trocar, acho que é porque eu tô gravando. 1900, ah, aqui ficou errado lá do, ficou errado aqui, olha. Mas é 1860, ano 3, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, tem no site da FEB, tem em vários sites espíritas sérios onde tem aquele todo o acervo de Kardec, tá? Só peço desculpa aqui em cima porque é 1860. É uma edição que ele publicou do mês de fevereiro e março. Eu recomendo que vocês leiam a Revista Espírita. Por quê? Porque ele não conseguiu colocar tudo nas obras básicas, né? No Pentateuco que a gente fala da doutrina espírita. Mas tinha muita coisa interessante nas revistas, e essa situação é uma delas. Então, são 3 sessões que aconteceram lá na Sociedade de Estudos em Paris, onde foram evocados espíritos de pessoas vivas que estariam dormindo no momento da reunião e levadas em desdobramento ou projeção astral. No caso, era projeção astral mesmo, era com o corpo, com o perispírito que eles iam, né? O perispírito é a nomenclatura da doutrina espírita, o corpo astral ou perispírito, para se comunicar através dos médiuns escreventes ou de psicografia que ele tinha lá. Há 3 sessões, 2 foi com a mesma pessoa e uma foi com uma pessoa diferente. Eles estavam, inclusive, começou por quê? Porque estava tendo um estudo na área científica sobre o assunto e eles não estavam conseguindo resultados satisfatórios. Por quê? Porque o que é que falta? Quando que a ciência não consegue chegar efetivamente no resultado que a gente espera? Quando você não considera o fator espiritual. Se você tenta ir extremamente pelo lado científico e não entra na abordagem espiritual, não na abordagem mística, fantasiosa, mas na que é real mesmo. Quando você está numa projeção astral, é o teu corpo astral, espiritual, é você ali que está projetado, que está fora do seu corpo. Na verdade, você está no seu estado normal. O nosso estado normal é esse. O encarnado é um estado temporário, né? Esse corpo aqui vai durar, tem um prazo determinado, que já está determinado desde quando ele iniciou a sua formação. A minha consciência não. Ela já existia antes e ela existirá depois, passando por diversos momentos ligados a um corpo físico, para que possa efetivamente estar na matéria, manipulá-la, trabalhá-la e com isso trabalhar muitos sentimentos inferiores que ainda estão ligados à matéria, mas eu preciso admitir a existência desse espírito. Então, eles fizeram 2 testes,
com um dos membros lá da sociedade e depois eles repetiram com mais um. Então, eles foram voluntários, pediram para que acontecesse e foram para suas casas dormir. Daí, no momento da sessão, foi evocado esse espírito. Claro que tinha ajuda dos mentores do trabalho, da equipe espiritual do trabalho, porque a equipe que auxiliava, né, os estudos que eles realizavam era uma equipe muito séria, porque o trabalho era muito sério, ficaria para toda a posteridade. Então, foi um trabalho sério em todos os momentos, em todas as reuniões, e Kardec tinha muita credibilidade, exatamente por ele já ser alguém que questionava muito, que colocava tudo à prova. Então, é bem interessante. Eu vou colocar só alguns textos, porque eu recomendo que vocês leiam na íntegra a Revista Espírita, porque aí tem todas as perguntas. Então, tem mais de 100 perguntas lá. Então, não tem como a gente ler as 100. O que, que eu peguei? Eu selecionei algumas que vão corroborar com a nossa primeira aula, lembra? Das sensações, de algumas características principais. E aí, assim, algumas outras perguntas rotineiras que ele foi fazendo, vai ficar, então, para quem está mais interessado, ler o texto na íntegra. Então, coloca lá, Revista Espírita, 1860, edição de fevereiro e março. Então, aqui, nós temos Senhor Conde de R.C. Ele foi, então, para a casa dele, né? E não se viram mais. Eles fizeram a reunião, eu não sei se foi na mesma noite, quando que aconteceu, mas eles fizeram a reunião normal de estudo que eles tinham já e fizeram a evocação, então, desse senhor, que era membro também da sociedade deles, mas não haviam combinado nada, né? Senão eles não teriam credibilidade no estudo. E aí, depois da evocação, ele já responde através do médium: estou aqui. E aí Kardec pergunta para ele: nesse momento, tendes consciência do desejo que manifestastes de ser evocado? Então ele perguntou para o espírito, né? Você lembra de quando você falou que queria ser evocado aqui? Ele falou perfeitamente. Ou seja, o espírito mantém a consciência de tudo que ele fez quando estava acordado. Ele sabia o que ele tinha combinado. Em que lugar vos achais aqui? Ele fala, então, ele está entre eles e o médium que estava escrevendo. Estava parado ao lado do médium. Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões? Então, como que você está vendo? Ele falou assim, nessa aqui, olha só a resposta dele, mais ou menos, embora um pouco velado, ainda não durmo bem. Então ele chegou lá já fora do corpo, na reunião, mas como ele ainda não estava dormindo completamente, ele ainda estava como se fosse não com a lucidez total. Então ele ainda estava aguardando esse momento em que ele teria então a projeção completa. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que vosso corpo está lá na sua cama? Nesse momento, meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Essa, assim, eu acho que é a primeira questão que todo mundo, quando tem uma experiência com muita lucidez fora do corpo, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pensa. Eu estou aqui. Na minha cama está o meu corpo. Aí Kardec ainda coloca uma observação. Sou eu que estou aqui. É uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial do seu ser. Essa parte é o espírito que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são coisas distintas. Quanto a gente não poderia conversar e discutir só sobre isso, né? O quanto valor a gente não dá somente para o nosso corpo, esquecendo-se que não somos ele. O quanto nós nos perdemos numa busca incessante por tudo que a matéria nos dá, por tudo que podemos conseguir com a matéria, inclusive com o nosso corpo, muitas vezes numa veneração exagerada ao corpo, enquanto que o que deveríamos também
deveríamos também cuidar dele, não é? É algo que nós devemos cuidar, mas primeiramente a nossa consciência, as nossas virtudes, aquilo que nós somos e que levaremos após todas as vidas que nós vivemos, não é? E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Achamos que só precisamos cuidar do corpo e da matéria. Precisamos comprar, ter coisas, precisamos cuidar somente do corpo, aquela veneração ao corpo, a beleza excessiva. E o que é mais importante é quem nós somos, nossas virtudes, as nossas conquistas pessoais, o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, é o ser humano, não é? O que é o ser humano? É aquele que tem virtudes, que evolui. E aí, muitas vezes, nós vemos hoje na sociedade extremamente consumista, uma vaidade em excesso, uma veneração a tudo que diz respeito à parte material e pouco valor ao essencial, que é o que nós somos. E quando temos uma experiência como ela, nós olhamos o nosso corpo deitado na cama e eu penso, eu sou essa pessoa e eu vou carregar quem eu sou, que eu fiz, o que eu conquistei de bom ou de ruim. É isso que eu vou ser. Aí você começa a pensar, quando eu, né, todas as noites, quando temos projeções, é como se nós tivéssemos uma morte. Todas as noites nós morremos, saímos do corpo. E o que levamos conosco? Será que nos assusta ou nos incentiva? O que nós pensamos o dia todo? Onde colocamos a nossa mente? Quais são os nossos desejos, as nossas ocupações? O que nos toma conta, boa parte dos nossos pensamentos, é isso o que nós somos. E aí, será que isso nos assusta ou nos alegra? E eu, gripada, bem no dia que eu falei que eu ia gravar a aula. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Aí, continuando as perguntas. Kardec fala: desde que evocamos por vossa vontade e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever o melhor possível o estado em que vos encontrais aqui. Então, já que você veio de boa vontade, não é? Nos diga então como que você está. Nos relate então como que você está. Porque imagina, eles sempre estudavam espíritos desencarnados até então. Quem respondia todas as perguntas, que eles foram desvendando o mundo espiritual, a vida após a morte, tudo que eles foram estudando, não é? Para que chegassem, enfim, nas obras básicas, eram sempre com espíritos desencarnados. Agora não, eles estavam falando com um membro da sociedade deles, do grupo deles, que estava ali como um espírito. Aí ele responde: estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tivestes um sonho em que o calor do leito vos faz crer que somos levemente embalados no ar, ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados e incômodos a se moverem ou a se arrastarem. Numa palavra, sem necessidades a satisfazer, não sentindo o aguilhão da fome, nem o da sede, encontro-me neste estado junto a vós, e ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. Será que ele estava mal ou ele estava se sentindo bem? É essa sensação que é muito legal, que eu queria que todo mundo tivesse. Você se sente leve, então ele não tem mais o peso do corpo, o peso para se movimentar, fome, sede, frio, calor, um estado feliz, de leveza, satisfação. Você não tem vontade de voltar para o corpo quando você está nesse estado. É bom, e você se abastece de energias mais sutis, você volta para o corpo animado, feliz, você fica, assim, alguns dias animado. Não importa o que aconteça, você lembra que é um espírito e que isso é temporário e que a verdadeira vida é lá, e isso te faz mudar completamente o seu padrão.
essa leveza, essa sensação, essa certeza, porque aí não é mais assim, eu creio que na vida após a morte, eu acredito em reencarnação, eu acredito, não, eu sei, eu sei, eu já vi o meu corpinho ali e eu já estava em outro lugar. Eu sei que eu sou um espírito eterno e eu sei que tudo vai depender de mim, como eu me comporto, como é os meus pensamentos, as minhas atitudes. Eu sei que onde eu vibro é onde eu vou estar fora do corpo. Então, se eu estou com pensamentos negativos, para onde que eu vou? Agora, se eu passo o dia me esforçando para fazer o bem, para controlar os meus instintos negativos, para controlar os vícios morais que nós temos, quais são eles? Inveja, orgulho, maledicência, enfim, cada um tem os seus. Se eu estou buscando me melhorar, eu estou me esforçando para melhorar, é claro que nos momentos que eu, enquanto espírito, enquanto consciência, estou num padrão vibratório, positivo, estou bem. Se eu me esforço para ser uma boa pessoa, para ajudar alguém. Agora, se eu passo o dia preocupada com os outros, falando mal, me metendo na vida alheia, fazendo fofoca, com aquela vibração ruim, eu estou parecendo o quê? Uma pessoa desequilibrada. Lembrem que tudo que nós pensamos, nós somos. Nosso corpo físico, ele mascara quem nós somos. Então, você pode ter pessoas com um físico maravilhoso, mas por dentro, né, que fala, a beleza é interior, né? As pessoas não dão valor para isso agora. Mas uma coisa é certa, o nosso corpo mascara quem nós somos. Então, a princípio, quando você vê alguém, você vê o externo. Mas e o desequilíbrio interno? Quando estamos no mundo espiritual, não há como mascarar. Você é o que é, porque o espírito vibra no que ele pensa, ele vibra no que ele sente. Principalmente o corpo astral é extremamente emotivo. Ele é dominado pela mente e é extremamente emotivo. Então, se você não controla as suas emoções, você está espiritualmente desequilibrado. Se você não controla a sua mente, você está espiritualmente agitado, é, enfermo mesmo. Você não consegue se concentrar, ver as situações como elas são, porque a sua mente está tão aturdida que você não enxerga nada além dos pensamentos repetitivos. Enquanto estamos aqui no momento acordados, esse pensamento doentio, ele fica um pouco contido, porque o nosso cérebro nos mantém ocupados com a vida cotidiana. Então, por mais que eu esteja com um pensamento ali num looping, pensando só na mesma coisa, num pensamento extremamente desequilibrado, eu sou obrigada ainda a fazer coisas que me mantêm um pouco centrada. Eu tenho que trabalhar, independente de como que eu tô. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho responsabilidades. Mas a partir do momento que estamos no mundo espiritual, a nossa mente domina completamente quem nós somos. E os sentimentos negativos também. Aí é que está um exercício muito grande para nos controlarmos nesse momento da vigília mesmo. Controlar a mente agitada através de exercícios de meditação, respiração e principalmente algo que é assim crucial para manter a lucidez fora do corpo, que é o estado de presença, que eu sempre converso com as minhas alunas, o estado de vigilância plena, desde os ensinos de Buda. Buda já falava a vigilância plena. Aí Jesus falava: orai e vigiai. A atenção plena em tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar 100% naquilo. Você está treinando a sua mente para manter-se equilibrada, focada e no estado presente. Do estado presente, ciente do que eu estou fazendo, de onde eu estou, do que está acontecendo, eu consigo evoluir, mudar as minhas atitudes, mudar o meu padrão
estar ciente do que está acontecendo de verdade. Agora, se eu fico o dia todo fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, eu não presto atenção em nada do que eu estou fazendo, faço só no modo automático. Se eu estou no modo automático, a minha mente não está concentrada naquilo. Então é o tempo todo: "Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o fogo?" Porque eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo só no automático, porque o que eu já sei fazer, eu faço no automático, né, é igual andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, você não precisa pensar quando vai andar de novo. A questão é que quando estamos daí no mundo espiritual, e lembre que todas as noites isso acontece. Nós estamos com a mente em desequilíbrio. Então, é quase impossível manter lucidez se durante o dia todo não houve. Você não trabalha a sua mente para ser lúcida durante o momento de vigília, você não vai ser depois. É um exercício. E é um exercício também que não só pensando na questão da projeção astral, mas na questão de qualidade de vida mesmo. Estar num estado de presença, no aqui. Não é viver no passado e não é viver no futuro. É o agora. Prestando atenção, tudo que você fizer, faz com atenção, com carinho, com dedicação, porque é o que realmente importa, é o estado de presença. E aí, a próxima pergunta: o estado atual do vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? Então, seu corpo lá teve alguma modificação porque você saiu? De modo algum, ele respondeu. Estou no estado a que chamais primeiro sono, sono pesado e profundo, que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Então, meu corpo está dormindo, num sono profundo, descansando, recuperando as energias. Ele não precisa da minha atenção plena lá. Eu posso estar aqui e ele está lá. E aí que vem, bastante gente pergunta, mas e o meu corpo lá? E se acontecer alguma coisa com ele? Quantos já não perguntaram isso? E se acontecer alguma coisa do meu corpo enquanto eu tô aqui? Aí a próxima pergunta: se em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado enquanto o vosso espírito está aqui, o que que aconteceria? Então você está aqui conversando. E se acontecer alguma coisa lá, um movimento brusco, se alguém derrubar você da cama, qualquer coisa acontecer, olha a resposta. Porque agora não é um colega que está no momento da vigília, esse colega está falando como espírito. Então a consciência muda bastante. Ele falou assim: o que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. Vamos mais para frente, ele ainda vai falar sobre isso. Aí ele fez várias perguntas assim sobre diversos assuntos, que daí também ficaria muito cansativo se eu abordasse todos. Eu fui direto para mais uma assim que vai falar também mais relacionada aos nossos estudos. A propósito da luz, dissestes que ela vos parece como se tivesses em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro. Compreendendo em relação à luz percebida pelo corpo, mas nesse momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o seu ser? Então, nós sabemos que nós enxergamos graças à luz, né, que bate nos nossos olhos. Mas o olho, quem tem é o corpo. Por mais que o espírito mantenha a forma, o órgão mesmo, todos os órgãos estão no corpo físico. Então, se você está enxergando igual você enxerga normalmente, por onde você está vendo? Está vendo por um ponto específico, por exemplo, pelo seu olho espiritual, ou por todo o seu ser? Aí ele responde: é muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para percebê-las. Ou seja, ele não tem órgãos para enxergar e não é de um único lugar. Então eu não enxergo só assim que eu preciso virar. Eu enxergo geral. Eu lembro bem, hum,
uma vez que eu saí flutuando, eu enxergava o teto, mas eu estava olhando para baixo, porque eu fiquei olhando o meu corpo na cama. Foi uma das vezes que eu acordei flutuando, eu estava deitada de bruços, e eu enxergava o teto, mesmo teoricamente olhando para baixo. Não sei explicar, mas é uma sensação assim. Então você tem uma visão de 360 graus. Todo o seu redor você enxerga sem precisar virar, porque na verdade o espírito não tem um olho. O olho é o corpo que depende. O corpo depende do olho para ver, a boca para falar, depende do coração batendo. O espírito não. Ele só mantém a forma perispiritual porque o perispírito se moldou ao corpo desde o momento da formação no útero. Eles se interpenetram, célula a célula. Então você vai crescendo e ele vai pegando a forma que você tem, porque ele tem aquela capacidade, né, de plasticidade que a gente tanto fala quando está estudando sobre o perispírito. Mas ele é totalmente moldável também sobre a forma do pensamento. Ou seja, é como se fosse só um revestimento para que nos reconhecêssemos, e para estar encarnado, ele é necessário porque ele é um meio termo entre o espírito, que é só um foco de luz e energia, e o corpo físico. Então, o perispírito que nós enxergamos quando vemos um espírito, e quando estamos no mundo espiritual enxergamos outros, na verdade nós enxergamos é esse corpo astral, esse perispírito, mas não quer dizer que por ele ter a forma do corpo, ele possui os órgãos, porque os órgãos só dizem respeito ao corpo material. Aí, esse foi o resumo do primeiro, do, das duas primeiras experiências que foram com o senhor Conde de RC, né? Ele não colocou o nome completo. E aí eles fizeram uma outra sessão, um mês depois eles fizeram uma outra sessão com o Dr. Vignal. Esse é esse jeito que fala, era na França, né? Provavelmente a pronúncia é diferente. E Kardec fala no começo, né? Membro titular da sociedade, tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde de R.C. Foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. Até o título desse artigo é Estudo sobre o Espírito de Pessoas Vivas. Estudo. Kardec era extremamente sistemático, organizado, e é o que dá muita credibilidade a todo o estudo que ele fez. Então, o mentor deles, São Luís, né, eles perguntam a ele, podemos então evocar o doutor, eu vou falar Vinal, não sei. E a resposta, sem perigo, sem nenhum perigo, pois para isso ele já está preparado. Ele já sabia o que ia acontecer e com certeza tinha espíritos lá para poder trazê-lo, né, para poder fazer essa separação do espírito do corpo com lucidez, que nós sabemos que a projeção, ela pode ser tanto anímica, quanto mediúnica, é anímico-mediúnica. Como assim? Se eu sair sozinha, sem ajuda nenhuma, conforme a natureza mesmo, porque tudo que entra tem que sair, né? Então, se eu entrei no corpo, eu tenho que sair também. Se eu sair sozinho, isso é uma questão, né? Um fenômeno anímico. É algo que é inerente a todos nós. Eu saí do corpo sozinho. Se no momento que eu estou saindo tem mentores extrafísicos aplicando passes para auxiliar nessa saída, aí nós chamamos o quê? De um fenômeno mediúnico, ou seja, a espiritualidade tem auxiliado no trabalho. E pode acontecer as duas coisas, eu tenho facilidade, estou saindo, e mentores auxiliam também, porque às vezes a gente sai e já perde a consciência, muitas vezes tem dificuldades para sair. Eu não sei se eu não contei na outra aula, que teve um dia que eu saí só com a cabeça e o meu pé. E tinha um mentor aplicando passes para que a parte do meu próximo ao plexo solar, o chakra umbilical, ainda não tinha soltado. Então ele estava aplicando passes para que eu saísse completamente, né? A minha cabeça já tinha levantado,
Eu já não estava mais deitada, eu tinha sentado, o meu pé já tinha saído, o pé direito, e o restante ainda, eu ainda estava presa próximo ao chakra umbilical. Então, acontece muito. Como eles iam fazer um estudo, com toda certeza a equipe espiritual foi o quê? Fazer auxílio, né, para que ele saísse com lucidez e chegasse lá no momento certo. Acontece muito do o quê? Nós temos que sair para poder auxiliar. Então nós não vamos sozinhos, então nós temos que auxiliar espíritos sofredores, que estão em processos de desencarne difícil, que estão passando por processos às vezes obsessivos. Qual for o trabalho que nós vamos realizar, é sempre uma equipe. Então aí esses mentores do trabalho, eles auxiliam nesse processo e até para nos levar. Já aconteceu de eu despertar já no lugar, é o mais comum, na verdade. Você já, eu não sei se a gente sai meio dormindo ainda, se eles tiram a gente assim e já teletransporta para algum lugar, mas eu já acordei assim da lucidez no lugar. Eu não faço ideia de como que eu cheguei lá. Por isso que é importante a gente ter essa experiência dessa ida de ver o corpo para poder ter essa certeza. Nós gostamos de ter a certeza, é bom. Porque senão tudo poderia ter sido encarado como sonho. É claro que tem sonhos, mas tendo essas saídas que você sai com mais lucidez do que a que eu estou falando agora, elas são muito importantes para a gente ter essa certeza. Aí Kardec pergunta: assim para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado? É evidente, sem comentários. Então ele não era ele não estava ocupando o espaço todo, só confirmando que ele estava na sua forma mesmo, através do quê? Do seu perispírito, limitado, mantendo-se ali aquela forma. Podeis ver o vosso corpo adormecido? Aí ele falou, não daqui, porque ele estava na reunião, né? Mas eu vi-o ao deixá-lo, tive vontade de rir. Como se estabelece a relação entre vosso corpo, que está em Sully, ele estava numa cidade a 230 quilômetros de Paris dormindo. Então, ele chegou lá, um piscar de olhos, né? Mas ele estava numa cidade a 230 quilômetros de onde era a reunião. Como já vos disse, por um cordão fluídico. Vocês lembram na aula passada que a gente falou sobre esse fio, esse cordão fluídico, fio de prata, tem outros nomes que dão, a gente já vai ver mais sobre ele de novo. Queria descrever melhor, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo a abstração feita do vosso corpo? É bem fácil. Vejo-me como em vigília. Ou antes, a comparação é melhor, como a gente se vê em sonho. Porque a gente não tem a mesma constituição. É um pouco transparente, é diferente. Mas bem acordado. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, não estou fatigado. Então, por mais que ele estivesse ali com a mesma forma, ele tem uma certa transparência e uma leveza total. Ele não tem o peso do corpo, não cansa, não sofre as mesmas leis da gravidade, entre outras. Por quê? Porque não é um corpo material. Pode até parecer básico, pode até parecer assim, muito simples, mas é Kardec, né? E ele gosta de questionar para deixar registrado. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Então você está igual como fica depois que morre? Não. E por quê? Tereis certas percepções muito mais precisas. Não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. Então, apesar de toda a fluidez que ele estava, a leveza, a consciência maior, enxergando mais, tem os momentos em que ele pergunta, que ele fala que ele consegue enxergar dentro dos objetos, mesmo estando fechado, ele atravessa a parede, ele consegue enxergar longe. Mesmo nesses momentos,
ele ainda está muito mais restrito do que se ele tivesse desencarnado, porque ele ainda está ligado a um corpo material. Aí ele pergunta: "Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui, sem que o suspeitasseis?" Não. Lembra que o Kardec tinha perguntado se acontecesse algo brusco lá ao seu corpo, se teria problema? Daí ele falou, que ele chegaria lá antes, e aí ele responde: "Não, não tem perigo do meu corpo morrer, porque eu saí dele. Morremos assim todos os dias, então sair do corpo é normal, é todo dia, é comum de acontecer. Isso se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente. Como saberíeis? Então, se eu estou aqui na reunião conversando, se chegar alguém com uma faca e apunhalar o meu corpo lá, como que eu ia saber? Olha a resposta. Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço se desferisse. Antes que a pessoa conseguisse desferir o golpe, ele já teria voltado. E aí Kardec pergunta: "Que necessidade então que teria o vosso espírito de voltar, se já não ia mais ter o que fazer, você ia morrer mesmo?" É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele, que seria um pretexto para suicidar-se, hipocritamente. É uma proteção que nós temos para nos mantermos durante a nossa vida, a nossa encarnação. Então, nada acontece ao nosso corpo que antes já não estejamos lá para nos defendermos ou para passar pelo que tem que passar. Porque nos momentos em que temos toda essa liberdade, a palavra, a melhor palavra que define é liberdade. E aí, por exemplo, você ainda é convidado a conhecer colônias espirituais felizes, lugares bonitos. Imagine se não tivesse essa lei que nos obriga a voltar em qualquer movimento do corpo ou quando chega a hora de acordar. Muitos não iam querer voltar. Você tem um familiar que você amava muito e que desencarnou. E aí você encontra ele lá. É uma pessoa que você ficou muito tempo querendo ver. E aí vocês estão lá juntos, conversam, passeiam. Você não ia querer voltar. Mas nós temos compromisso, nós temos que concluir a etapa encarnatória. Senão, né, é essa lei que nos obriga sempre a voltarmos até que se cumpra, porque senão tendo várias situações fora do corpo, por exemplo, eu tenho uma vida muito difícil, eu estou passando, né, por uma doença, por algum processo que é doloroso. Aí você tem um momento de liberdade em que você não tem nada daquilo, você não ia querer voltar. Então a natureza e toda essa questão, essa bondade divina, né, é tudo muito, muito inteligente, muito organizado. E aí Kardec pergunta para ele faz mais algumas perguntas repetitivas, eu aconselho vocês a lerem. Vamos lá. Voltemos às nossas sensações e percepções. Por onde vedes? Então você está enxergando por onde? Ele respondeu: por todo o meu ser. Lembra? Não é pelo olho? Percebeis os sons? Por onde? Também não tem ouvido. Por onde que você está escutando os sons? E ele fala: é a mesma coisa. Nós aqui temos essa percepção que é transmitida ao nosso espírito por órgãos ainda imperfeitos e que não tem 100% da sensibilidade. Para vós deve ser claro que ele sinta quando livre numerosas percepções que vos escapam. E uma situação que eu tenho, assim, para relatar, é a questão das cores. As cores são mais vivas e elas têm um certo brilho. Eu lembro de algumas situações no quarto mesmo. O quarto ainda estava um pouco escuro e no momento em que eu saí já estava mais claro. E todos os objetos que eu olhava, eles tinham um certo brilho, uma cor diferente. É como se fosse
é como se você colocasse, mais brilho, mais contraste, mas é harmônico, é bonito, não é forte. Eu saí caminhando, entrei num jardim e aí tinha uma árvore e em volta flores, umas flores roxinhas, assim, em volta de toda a árvore. E aquele roxinho é como se ele fosse fluorescente. É uma flor que você olhando com agora, você enxerga ela só roxinha, violeta, mas ela tinha fosforescência. Ela, como se ela acendesse mesmo, tivesse um certo tom brilhoso, além do que eu veria no estado acordado, né? Então, são percepções que nós temos além do que o nosso corpo físico nos permite. Quando eu queria enxergar coisas mais longe, eu aproximava aquela visão. É como se eu desse um zoom na minha visão. Então eu queria enxergar longe. Eu não sei se a minha consciência ia, eu, qual é o processo, porque muita coisa que acontece lá no plano espiritual, por mais que no momento seja natural, quando a gente volta, fica difícil explicar. Tem várias coisas que lá eu sei fazer e que aqui eu nem sei o que é. Mas lá eu não só sei como eu faço, como eu sei como que faz. Então, nós temos muito mais percepções do que quando estamos aqui. Daí, quando voltamos para o corpo, o nosso cérebro só nos permite entender, interpretar aquilo que é palpável, que é aceitável para ele. Então, muitas coisas que são além da matéria, fica assim, olha, eu sei que eu fiz coisas mais ou menos assim, só que agora não há palavras para explicar e eu nem consigo, porque está além do que seria o normal. Meu cérebro confundiu. Pessoas que você conversa, eu lembro bem, assim, tem muitas pessoas que às vezes eu fico horas conversando, seja em algum trabalho que a gente está realizando ou assistindo aula. Era bem comum até um tempo atrás, eu estava sempre assistindo aulas. Eu conversava como se fosse melhor amigo. E aí voltava pro corpo, o rosto sumia. Eu não consigo lembrar quem é, eu não lembro do nome e eu não lembro do rosto, porque o meu cérebro não tem essa referência. E aí o rosto ficava sem nitidez. Eu lembro da silhueta, lembro de alguma parte da conversa, mas não lembro o nome nem o rosto direito, porque eu não tenho a referência para poder ter essa lembrança. É uma lembrança de algo que aconteceu fora da minha mente material. Então, fica diferente. Voltando aqui na aula, então. É, não disse que as sensações fossem análogas, há uma diferença, mas há percepções muito mais completas. Percebeis os odores também? Você também não tem o nariz, sem dúvida, sempre da mesma maneira. Observação. Poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. Recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais denso que o perispírito. Compreende-se então que os espíritos sofredores, olha que interessante esse raciocínio, os espíritos sofredores possam ter dores que, por não serem físicas, no nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais. E que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não nos podem dar uma ideia. Enquanto estamos no corpo físico, as sensações do espírito e as suas emanações, elas são muito contidas. Até que tem uma aula do Juliano Posati, eu lembro até hoje ele explicando. Quando você é uma pessoa má ou desequilibrada, estar
encarnado é uma bênção, porque aí o corpo vai controlar esse desequilíbrio, as percepções, as sensações de uma mente e de um quadro emocional desequilibrado. Não tendo o corpo, esse espírito que está desequilibrado, com a mente totalmente voltada para coisas negativas, ou que ele tem ali, por exemplo, ele causou a sua própria morte. E ali fez. Quando você comete um ato, por exemplo, contra o seu corpo, ou contra você sofreu alguma coisa ali e que tirou a sua vida física. O perispírito fica por um certo tempo com aquela mesma dor, com aquela mesma sensação, até que você entenda que não tem mais o corpo e com a ajuda também de mentores, aquela ferida, aquela dor vai sendo tratada porque é uma questão mental. Enquanto eu acredito que ela existe, ela está ali. O perispírito tem essa toda essa plasticidade de ser o que nós pensamos. Mas se eu estou num desequilíbrio muito grande ou numa dor moral muito grande, então eu passei por um processo que um familiar desencarnou, ou seja, ou me traiu, um desgosto muito grande. E eu estou alimentando esse sentimento, todo esse desgosto, essa dor da traição. Quando eu estou, se eu desencarnei e levei essa dor comigo, no espírito, ele vai ficar extremamente mais forte. Ele vai aumentar em muito aquela sensação. Porque o corpo físico, lembra? Ele retém um pouco. Ele nos obriga a fazer as coisas aqui do plano físico. Então, ele retém muito do desequilíbrio emocional e mental do espírito. Então, para quem está desequilibrado, ou para quem tenha pensamentos muito negativos, estar encarnado é uma bênção. Para espíritos já superiores, mais evoluídos, voltados ao bem, estar encarnado vai conter as suas emanações positivas, as suas percepções, todas as capacidades que ele teria enquanto espírito, o corpo retém. Então, para aquele que é mais evoluído, o corpo retém, infelizmente. Mas para aquele que não é, o corpo retém, felizmente. A gente pode pensar também que estarmos encarnados, então somos colocados todos sob as mesmas condições. E aí, seja Jesus, seja qualquer um de nós, fomos colocados às regras do corpo, às regras da matéria, às regras da vida. Jesus não precisou trabalhar com o pai dele na carpintaria. Não, a mãe dele, Maria, também um espírito extremamente elevado, não precisou se submeter a todas as regras e leis da sociedade em que ela estava, de todas as dificuldades de estar encarnada num momento ainda tão primitivo da história. Hoje nós não viveríamos sem energia elétrica, por exemplo, sem o mercado para comprar tudo que a gente quer e alimentos prontos, tem aplicativo para você pedir lanche. Agora imagine nós que já nem somos muito evoluídos, nascendo naquele período em que era tudo difícil e não tinha facilidade nenhuma. Não tinha nem água, energia encanada, energia elétrica, onde as pessoas ainda eram extremamente ignorantes, não existia nem leis que protegessem ali a vida, né? Então, nós já evoluímos muito em relação àquela época. E o que eu quero dizer com isso? Ao longo de toda a história, então, espíritos muito evoluídos se colocaram, ao encarnar, sobre as mesmas leis que os outros. Então, todos temos a mesma chance de sermos melhores. Alguns nasceram na mais completa pobreza e ainda assim tiveram uma vida extremamente dedicada ao próximo, a fazer o bem, a obras de caridade, ou a fazer grandes estudos, grandes avanços na área da ciência, da filosofia, da matemática, enfim. Qual que é a nossa desculpa, né, quando a gente vê que estamos todos sob as mesmas leis agora?
Se fazemos o bem ou fazemos o mal, vai depender muito daquilo que está dentro, né? E o objetivo da encarnação é sempre evoluir. O objetivo da encarnação é sempre a evolução, senão não teria porquê nós sairmos do nosso estado natural para nos ligarmos, fazermos todas essas programações para estarmos aqui. Continuando lá. Poderias fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como o percebeis? Isso seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber, ou melhor dizendo, sem dar-me conta de maneira como se opera o fenômeno. Hoje nós já temos muitos estudos. Wagner, professor Wagner Borges, ele sempre indica muitos livros de grandes estudiosos da área que eles já conseguem ter um certo parâmetro desses momentos assim que antecedem a saída, das características, da forma que ocorre, da relação com os chakras. Então, hoje nós já temos muitos estudos na área. Mas mesmo assim, no momento que o espírito sai ali, ele não consegue descrever exatamente como que ele saiu. É da mesma forma que ele entrou. Você não está saindo do corpo e sentindo, agora saiu essa chakra e essa parte. Muitas vezes você se dá conta quando você já está em pé ao lado da cama. E dependendo da forma que você saiu, se você saiu muito materializado, com muito próximo ainda, com muita concentração de duplo etérico, você fica totalmente zonzo, sem muita percepção, e muitas vezes você sai em frequências mais altas, você já sai vendo um mundo totalmente diferente daquele que você está acostumado. O seu próprio quarto muda muito o aspecto dele só pela frequência em que você está. Até eu falo bastante com as meninas, nós estamos onde nós vibramos. Eu posso tanto estar, sentada aqui fazendo aula, eu posso estar no umbral, como eu posso estar numa frequência muito elevada, em contato com espíritos bem superiores a mim, porque é uma questão de frequência. Nós estamos onde vibramos. Então, em várias experiências que eu tive, eu pude perceber bem a diferença de como é o meu quarto quando eu saio muito materializada, de quando eu saio com muito duplo etérico, por exemplo, estou muito próximo ainda aqui, eu tenho dificuldade de atravessar a parede. Uma vez eu até achei que não ia conseguir. A vez que eu contei que eu saí, que eu fiz força para ir para frente, eu bati na parede. Em outras vezes, eu saí flutuando a ponto de ver um quarto totalmente diferente, com cores diferentes, e uma percepção assim que eu não me importava com mais nada, que era como se eu já estivesse num outro grau. E é a mesma pessoa, ou seja, mesmo sendo a mesma pessoa a ter a experiência, a frequência em que você vibra vai mudar completamente a forma como você percebe. Então ele fala: entro como saio, sem o perceber, ou melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Nós sempre estamos irradiando. O nosso magnetismo é direcionado pelo nosso pensamento e impulsionado pelas nossas emoções, nós estamos sempre irradiando. E quando temos, então, aquele sentimento bom, pensamentos bons, quando nós desejamos mesmo estar de bem com a vida, com certeza a nossa irradiação, a nossa aura é bem diferente de um dia, por exemplo, que estamos muito deprimidos, muito tristes. A nossa capacidade de irradiar, ela é incrível, mas não vamos entrar muito nessa área, senão eu vou me estender muito.
E ele perguntou: "Se vedes outros espíritos?" Aí ele fala: "Aqueles que querem que eu veja". Por que ele fala isso? Porque a maioria dos dos mentores ali do trabalho, dos orientadores do grupo, eram espíritos superiores a eles. Então, você só vê um espírito superior a você se ele baixar a frequência dele a ponto de você vê-lo. Você não vê nada mais sutil. Por exemplo, agora, você não está vendo um espírito ao seu redor, os espíritos aqui do lado. Mas se tiver numa frequência mais sutil, pelo menos se equiparando a eles, você os verá. Fora do corpo é a mesma coisa. Os espíritos sofredores, você vê eles com muito mais facilidade. Mas aqueles que estão além, você só enxerga se eles baixam a frequência, se eles se materializam para que você os enxergue. Eu lembro muito, assim, de estar realizando atividades no astral e eu só escuto a voz. Às vezes tem uma voz aqui, ou só um. É como se tivesse alguém orientando, dando aula, como se fosse um instrutor da autoescola. Sempre orientando. Você está fazendo autoescola lá, o instrutor está sentado do lado orientando. Mas em 90% dos casos eu não vejo. Eu sei que ele está ali, eu escuto, mas mesmo eu também estando ali em espírito, ele está invisível para mim, porque ele está além da minha frequência, e aí eu não o vejo. E pergunta assim: esses que você vê, como os vedes? Como a mim mesmo. Hum. Lá na pergunta 50 já, porque eu resumi bastante. Quando vedes um espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Qual que é a diferença? E a resposta dele, pelo seu cordão fluídico. Então ele é muito, é uma grande diferença quem já está acostumado a ver. Eu particularmente nunca vi o meu. Não tive ainda, pelo menos com a lucidez e rememoração, eu não lembro de ter visto o meu. Mas geralmente ele está ligado a todo o nosso corpo, porque é todo o nosso corpo, tanto físico quanto astral. E geralmente ele sai próximo à cabeça. E à medida que você se distancia do corpo, ele se afina, mas ele nunca se rompe. Por mais que algumas pessoas pensem, ah, e se chegar um obsessor lá e romper? Isso não acontece, porque ele é energético. E lembra do livro do Wagner da aula passada, que eu já tinha passado esse slide, eu coloquei de novo só para corroborar. Cordão de prata. O psicossoma, o que é o psicossoma? Nosso corpo astral, corpo espiritual, perispírito. Ele é ligado ao corpo físico por um apêndice energético conhecido como cordão de prata. É por causa do brilho que ele tem, às vezes prata, prateado, indo para o azulado, conhecido como cordão de prata, através do qual é transmitida a energia vital para o corpo físico, abandonado durante a projeção. Ele mantém os dois veículos de manifestação em relação direta, independente da distância. Então, espírito e corpo ficam ligados, independente da distância, o tempo todo. É ele que faz com que, naquele momento em que ele perguntou: e se alguém for desferir um golpe contra você? O espírito volta muito antes de acontecer, porque ele está sempre ligado. Qualquer perigo iminente no corpo ou no espírito, que às vezes você pode estar em algum lugar e você se assusta, você se agita, você é puxado de volta. É uma, é uma proteção que nós temos. Ainda bem, porque se você está num lugar que às vezes você fica um pouco agitado ou fica com medo, você se sente acuado de alguma forma, só de você sentir essa agitação, você acelera os seus batimentos cardíacos, você começa a acelerar o seu corpo e você volta. A euforia causa o mesmo problema. Então, sair do corpo. Primeira vez que aconteceu, você começa a comemorar, você fica muito agitado, você volta. Equilíbrio é importante em tudo, até aqui. Se surgir alguma perturbação física no ambiente que repousa o corpo, então teve uma movimentação aqui no quarto, me puxa de volta. O psicossoma será imediatamente atraído pelo cordão de prata para dentro dele. É nesse instante que muitos projetores têm a sensação de queda e acordam assustados. Quantas vezes já aconteceu com vocês, vocês já caíram de algum lugar e daí acordaram? Caíram de um prédio,
tropeçar em algum lugar, daí você só sente aquela sensação, assim, de voltar bruscamente. Alguém que mexeu na cama, algum momento teu corpo, você queria tossir, qualquer movimentação, qualquer agitação, faz com que você seja puxado de volta. Isso dá segurança, dá muita segurança, saber que o seu corpo físico está aqui, não vai acontecer nada, e que você saindo também não vai acontecer nada. Ninguém vai fazer nada com você fora do corpo, você é um espírito, você não morre. Nada vai te acontecer, então não precisa ter medo. E se você chegar num lugar perigoso, ninguém consegue te manter lá também, porque o teu corpo vai te puxar de volta. Então é uma proteção e uma segurança para que você possa fazer suas viagens sem ficar pensando se vai voltar ou não. Aí, tem uns trechinhos que são do Livro dos Espíritos. Emancipação da Alma, capítulo 8. Eu peço desculpas, mas eu tô resfriada. Eu comecei a ficar ruim hoje à tarde, mas é como eu já tinha planejado a aula, eu não quis eu não quis deixar de fazer, mas quem não fica um pouco resfriado, né? Hoje à noite eu faço um reiki e eu já vou melhorar, mas aí junta a rinite, junta, não tem o que fazer. Pergunta 401 do Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Kardec pergunta, os espíritos respondem: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então aqui, eles não estão falando que acha que isso pode acontecer, que isso talvez aconteça. É uma certeza. Quando você vai abaixando a sua frequência, você vai entrando naquelas ondas, vai baixando aquelas ondas cerebrais, entrando já no cochilo, no sono, você não precisa estar ali com a sua mente cuidando o tempo todo. É nesse momento que o corpo baixa todo o seu trabalho, todo o seu estado ali de vigília, ele vai desligando tudo, vai relaxando, vai entrando naquele momento de sono, os laços que prendem o espírito se afrouxam. Então é nesse momento em que ele sai. Ele sai, então, para entrar em contato com outros espíritos, para aprender, para ir para lugares que ele se sente atraído. Continuando, então, um pouco mais à frente. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Então, a gente não chega ao, ao que chama basicamente de morte, né? Mas é parcial. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. A gente tem uma ideia de como que é morrer. Agora, olha que interessante essa resposta. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Então, aqueles que não têm um grande problema em relação à morte e que desencarnam e já se desligam, já passam para o outro lado com uma certa consciência, sem muito sofrimento, aqueles que já tinham momentos de lucidez enquanto estavam encarnados. Por exemplo, se várias vezes durante a minha vida eu saio do corpo e já tenho essa tranquilidade em estar no mundo astral, em conversar com outros espíritos, se eu já me conheço quem eu sou realmente, porque não plano espiritual, astral, enfim, extrafísico, nós somos o que realmente somos. Não tem como fingir. Eu não consigo fingir que eu sou boa ou não sou. Eu não consigo fingir sentimentos, emoções, porque nós vibramos aquilo que nós somos. E se eu vou treinando isso, se eu já estou acostumada a transitar no mundo extrafísico, a ter contato com os espíritos, no momento em que chegar a minha passagem para o lado de lá, o meu retorno vai ser só mais um dia como se eu tivesse dormido.
Então, aqueles que querem se desligar fácil da matéria, sem passar por processos muito dolorosos de transição, são aqueles que já treinam e já têm essa capacidade já trabalhada, desenvolvida, aceita pela mente, já é algo. Mas imagine uma pessoa que diz que não existe espírito, que morreu, acabou, que não tem nada. De repente ela sai do corpo com a mente achando que não tem nada. Ela vai se recusar a si mesma e ela vai ficar ligada ao corpo e sem querer desligar o corpo, ela vai ficar sentindo as dores que o corpo estava sentindo, seja a doença, seja ferida por um acidente, enfim. Quanto mais tempo ela achar que não existe o outro lado, mais tempo ela vai ficar sofrendo. Tudo é uma questão de consciência. Consciência. Esses espíritos, então, que ele falou, quando dormem, vão junto dos seres que lhes são superiores. Para quê? Viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Quem que disse essa frase? Se eu não me engano, é na Epístola aos Coríntios, mas é Paulo, Paulo de Tarso, ou como alguns dizem, São Paulo, ele que disse isso. Ele que teve momentos em que ele foi, como ele falava na Bíblia, arrebatado do corpo, não é? Ele diz, antes, a expressão que tem na Bíblia é o arrebatamento, né? Então, o objetivo, se o meu corpo está descansando, eu não preciso dele aqui agora, eu não estou fazendo nada aqui, é nesse momento em que eu vou buscar energias, estímulos para seguir com a minha encarnação. Eu vou receber orientação, ajuda para momentos difíceis que eu estou passando. Eu vou rever pessoas a quem eu não vejo há muito tempo, porque a saudade é aqui e é lá. Vou estudar, vou me preparar para atividades que eu tenho a desempenhar aqui, porque, gente, a gente não encarna de férias. Toda encarnação é preparada, são décadas de preparo, de estudo, para que você venha aqui aprender aquilo que você precisa, passar pelas situações que você precisa para a sua evolução. Cada um tem a sua programação, seus objetivos, mas todos, a de todos, é evoluir. Então, qual é o momento em que eu vou pegar esse estímulo de novo? Porque eu me preparei muito antes de vir. Mas aí, vai passando os anos, a gente vai se preocupando só com as coisas aqui, com o boleto, com o problema, é problema no trabalho, é problema na família, é problema de relacionamento, a gente vai ficando só aqui, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, meu vizinho, no meu trabalho é assim, e vai se preocupando só com as coisas aqui, só com as coisas aqui. E a gente não veio só para ficar escravo dos problemas da Terra, nós viemos para passar por eles de maneira inteligente para a gente evoluir. Voltando nesses momentos do sono, encontramos com os nossos mentores, com os nossos orientadores encarnatórios, para nos darem conselhos, para fazerem a gente lembrar do que a gente veio fazer aqui. Por mais que ao voltar para o corpo, eu não lembro exatamente, mas eu tenho a impressão, a sensação que ao longo do dia e ao longo da vida mesmo, vem como sensação, vem como uma intuição do que nós temos que fazer. Eu vim com uma grande tarefa, seja lá qual for. Eu vou lá, eu vou estudar, eu vou assistir aulas sobre aquele assunto, eu vou me preparar. Ou eu vou sair trabalhar em auxílio, por exemplo, aqueles que trabalham com cura, seja médium passista, do reiki, que faz trabalhos, por exemplo, com aplicação de energia, a grande maioria é levada, mesmo que não lembre, para aplicar energia, passes magnéticos em espíritos recém-desencarnados e que estão precisando. É algo, assim, é quase certo que quem trabalha com imposição de mãos, com passe, com doação de energia, faz esses trabalhos. Nós temos que trabalhar. É ajudando o próximo que nós conseguimos a ajuda para nós também.
Não é que a gente faz o bem pensando que vai receber ajuda, mas a gente é ajudado no momento em que a gente se coloca para ajudar, porque por mais que tenha muita gente para nos ajudar, tem muita gente que precisa da nossa ajuda. É uma escala. Nós estamos sempre querendo a ajuda dos mentores, do anjo da guarda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas quantos não estão também para serem ajudados por mim e que eu não vejo, que eu não reparo, que eu faço vista grossa? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. O Wagner, na revista Cristã de Espiritismo, em 2005, ele publicou um texto muito lindo. Eu recomendo que vocês pesquisem e leiam ele todo. Ele é um resumo, assim, do que é a projeção astral, de como que foi a jornada do Wagner. E aí eu peguei um trechinho, que era a gente ir finalizando, ele fala o seguinte: o estudo das experiências fora do corpo só faz o ser humano crescer se for efetuado com alegria, discernimento e amor. De que adianta ser um projetor consciente fora do corpo se isso não melhorar a manifestação da pessoa no seu dia a dia? Porque, ó, até agora eu só falei o quê? Dos sintomas, dos tipos que podem acontecer, as características. Nós estamos ainda analisando mais o conceito do que seria, né, a projeção. Só que daí quem participa, quem consegue ter essas experiências? E aí? Para que que serve? Por curiosidade? Vocês acham que, por exemplo, se eu quiser sair do corpo para ver a casa do meu vizinho, eu vou conseguir? Existem leis morais, existem, questões, assim, que estão muito além do que a gente pensa. Eu vou sair só para ficar andando à toa na rua? Vou ficar caminhando na rua? Eu vou ficar perdendo tempo? Eu vou ter contato com o mundo extrafísico? Eu vou me reconhecer sendo um espírito imortal, uma consciência, e não vou melhorar em nada? Será que a partir do momento que eu vejo que eu estou aqui temporariamente nesse corpo, mas eu sou um espírito e vai depender o meu estado no pós, vida, dessa vida aqui, vai depender das minhas atitudes aqui, eu não vou me motivar a melhorar, a me corrigir, a tentar ser uma pessoa melhor? Tem muita gente, que o Wagner fala, né, que quer muito ficar fazendo os exercícios. Tem na internet várias técnicas. No livro dele, ele sugere várias técnicas, principalmente energéticas, para você fazer, que ajudam a sair. Mas qual é o objetivo? Para que você quer ter essa experiência? Tudo bem, a primeira vez vai ser só para você aproveitar. Você vai querer voar. Qual o superpoder que todo mundo queria ter? Voar, pelo menos a maioria. E aí, quando você tá literalmente voando, você vai querer aproveitar um pouco. Mas e vai passar a vida só fazendo isso? Vai estudar e se dedicar para fazer só isso? Será que a minha consciência não vai melhorar com o tempo, entendendo que temos compromissos e que precisamos melhorar a nossa conduta, a nossa moral, a nossa ética em relação aos outros? Então, como ele falou, né, de que adianta ter um projetor consciente se não melhorar a pessoa no dia a dia? O que adianta eu querer sair do corpo? Ah, eu quero sair do corpo para poder ir ajudar um monte de espírito junto com o meu mentor. Mas o meu dia todo que eu tive em vigília, né, acordada, eu não ajudei ninguém. Eu não fiz nada de bom. Não procurei estudar também para porque ajudar a si mesmo também é importante. Eu não procurei estudar, não fiz nada de bom. Não tratei todo mundo mal, não cumpri com as minhas obrigações, sou uma pessoa irresponsável, mas aí eu acho que saindo do corpo, os espíritos vão me achar um bom trabalhador para poder participar das atividades de lá. É uma boa reflexão, né? E aí ele ainda fala, né, da saída do corpo. Trata-se,
simplesmente de acessar outros planos para aprender e trabalhar enquanto o corpo repousa no leito. Aprender e trabalhar, o objetivo é esse. É uma porta aberta para as realidades transcendentais, desde que a pessoa esteja buscando a maturidade espiritual e colaborar espiritualmente a favor da evolução de todos. Sair do corpo é fácil, difícil é ficar em paz, dentro e fora do corpo. Outra coisa também que eu penso bastante, por exemplo, se eu tive um dia péssimo, fui grosseira com várias pessoas, fiz um mal para alguém, a pessoa me pediu ajuda, eu não quis ajudar, fui grossa dentro da minha casa. Fui uma pessoa bem horrível o dia todo. Eu estou vibrando em qual frequência quando eu estou assim? Será que eu vou querer lucidez nesse dia, na hora que eu sair do corpo? Aonde que eu vou estar na hora que eu sair? Quais são as companhias que estão ao meu redor? Porque a gente vê o que já tem durante o dia. Tem gente que fala: "Ah, eu saí, eu vi umas criaturas assustadoras, eu nunca mais quero que aconteça, eu me assustei". Mas é que não é que essas criaturas foram no seu quarto à noite, elas são suas companhias. Se a pessoa está indo em lugares assustadores e seres assustadores, é porque eles são a sua companhia durante o dia. Ela não muda. Não é assim: "Ai, de dia eu sou só luz e de noite eu vejo só coisa ruim". É que durante o dia todo você está vibrando nessa frequência. Eles são os seus companheiros, você só está vendo eles. Quando você vai sair do corpo, eles vêm te chamar. Então, é importante, quando queremos ver o lado de lá, a gente cuidar o que a gente está fazendo do lado de cá. Uma coisa está ligada com a outra. Não tem como eu ser uma pessoa durante o dia, ah, não, agora à noite eu vou fazer o meu trabalho espiritual, agora eu vou fazer uma prece e tá tudo resolvido. Não. Se o dia todo eu fiquei naquela frequência negativa, à noite eu posso melhorar um pouquinho ali com a prece, mas pouca coisa, porque vai ser a média do meu dia. Então, é muito importante também a gente ter essa questão. O trabalho nos planos extrafísicos é auxiliar, é estudar, evoluir e auxiliar. Se a gente não busca esse padrão de comportamento, essa conduta no momento da vigília, é porque não é interessante. Então, à noite, você vai onde você pensou durante o dia. Aí, vamos analisar. Cada um pensa consigo mesmo. Onde eu passei o meu dia? Onde eu pensei? O que eu desejei o dia todo? Né? Jesus não falava, né, que da boca sai o que está cheio o coração. Seu coração está cheio do quê? E aí toda essa mente equilibrada ou não, e esses sentimentos equilibrados ou não, terão você naquele momento. E aí vai a necessidade, a importância de melhorarmos a nossa conduta durante o dia. Outra coisa também que me falaram, a importância da alegria, que eu sou uma pessoa muito mais séria, assim, não, a alegria faz total diferença no nosso estado geral, assim, procurar sorrir mais, mas não é sorrir de sarcasmo, de estar rindo de alguém, é alegria pura mesmo, aquela alegria boa, que já me chamaram a atenção algumas vezes que eu preciso sorrir mais. A felicidade, aquela alegria te coloca num estado que te possibilita ter experiências melhores, muitas vezes até, dependendo de como você tá, você até dificulta a tua saída, o seu trabalho. Então, isso foram orientações que eu recebi fora do corpo.
eu vou falar isso na aula, tem gente aqui em casa que vai ficar me incomodando agora por causa disso. Fui contar um negócio particular, eu sei que vão me cobrar depois. Então, assim, essa aula, ela foi basicamente assim, eu achei melhor separar esses estudos de Allan Kardec. Deixei ela basicamente só com essa parte, para depois, agora eu vou pegar o livro do Robson Pinheiro, nós vamos falar das formas de projeção. Eu também quero falar sobre preparo, como se preparar, como ir dormir, quais exercícios a gente pode fazer para auxiliar, porque o primeiro passo é você pensar no assunto. Muitas pessoas, só de começar a falar no assunto e assistir aulas ou ler livros, começa a ter experiências. O primeiro passo, então, é você pensar no assunto. E aí depois tem técnicas que podem ajudar. Algumas pessoas gostam mais de uma técnica ou outra. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas eu achei melhor deixar essa aula separada, só com esse tema, que já foi, né, o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, e também esses toques conscienciais, como diz o Wagner, no finalzinho, né? Na abertura do livro dele tem uma mensagem linda de Hermes Trismegistus. Eu peguei só um trechinho que eu acho que fica perfeito para a gente encerrar a aula, né? Sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade. E essa imagem bem sugestiva, ela é bem real. Ela é bem real. Eu já tive uma situação exatamente assim, e eu desejo, assim, que todo mundo que está interessado, que comece a ler mais sobre o assunto, que comece a pensar nisso antes de dormir, para ter uma experiência como essa. É muito gratificante, vale a pena. Muitas das coisas que você estuda e acredita, você vai começar a vivenciar e a ter certeza. Claro que se você pegar uma pessoa que, por exemplo, é espírita desde criança, dificilmente ela não vai ter certeza na vida após a morte, mas você vê, você encontrar pessoas queridas do outro lado, sabe o que é um belo dia, você vai dormir, acha que vai ser só mais uma noite comum e você encontra uma pessoa muito querida, que desencarnou bem antes de você, encontra, por exemplo, a sua avó, ou a mãe, ou alguém que desencarnou e você sente muita falta, e você encontra essa pessoa e você conversa, você abraça, e você recebe conselhos, e você vai a lugares lindos. Essa sensação de voar, essa imagem aconteceu comigo exatamente assim. E eu lembro que eu não, nesse dia eu nem tive muita coisa importante assim, porque eu só queria ficar voando e rindo e brincando. Então falaram assim: olha, esses retardados que estão lembrando que são espírito agora, deixa eles voarem e brincarem. Então eu fiquei algum tempo só fazendo isso, igual tá essa moça aqui, e foi incrível. Acho que eu fiquei uma semana rindo, acordada, assim, só pela experiência que eu tive naquela noite. Então é gratificante, vale a pena. Eu espero que todos reflitam um pouco mais. A partir de agora eu vou começar a preparar outra aula, baseada então no livro do Robson Pinheiro, tá? E aí as dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, podem mandar no meu Instagram também. Então eu espero que tenha ficado claro essa parte. Hoje foi uma aula de vertente espírita, mas a minha formação basicamente é espírita, né? Eu já sou espírita, já tenho conhecimento da doutrina espírita já há basicamente 20 anos, estudando, participando de vivências, né, na casa espírita, trabalho da mediunidade. Então, eu não poderia deixar o conhecimento espírita de lado em relação ao assunto. Eu agradeço a participação de todos, então, e nos vemos, né, quando eu gravar a próxima aula. Desculpa mais uma vez o estado gripal, mas faz parte, né? O espírito não fica gripado, mas estamos submetidos ainda às leis da matéria e a matéria pega vírus às vezes.